Fala pessoal, eu sou o João Paulo Martinez, apresentador do podcast Papo de Cozinha, e hoje é a grande inauguração do nosso podcast com uma convidada muito especial. Você vai conhecer a Cecília Cunha, ela é a chefe gastronômica e também proprietária do restaurante Alecrim em Pedra Azul. A gente bateu um papo muito legal sobre empreendedorismo, as dificuldades de abrir um restaurante, sobre a formação de time e sobre o empreendedorismo consciente, sobre a cultura da empresa e muitos outros assuntos bem legais. Então acompanha comigo aí nos próximos minutos e espero que você goste. Te vejo em breve. E está começando o Bate-Papo de Cozinha, o seu podcast que fala sobre gestão e gastronomia. Vem comigo! Mamma mia! Pessoal, hoje é o nosso primeira grande inauguração do nosso podcast, que vai ser o Bate-Papo de Cozinha. Eu estou muito feliz. E para a gente começar, nada mais, nada menos do que uma grande estreia com alguém muito especial. Então eu estou aqui com a Cecília Cunha, que nada mais, nada menos é a grande chefe do restaurante Alecrim em Pedra Azul. Você vai ter a oportunidade de ver depois alguns takes do restaurante, desse espaço lindo. A gente está aqui aos sons de passarinhos, é muito legal. E, Cecília, muito obrigado, é um prazer enorme você ter aceitado o nosso convite para essa grande estreia. Eu quero que você se apresenta para o pessoal, fala um pouco quem é você e da onde surgiu essa ideia desse espaço maravilhoso que todo mundo que conhece fica definitivamente encantado. Ai, obrigada por vocês terem me convidado como a primeira. Prazer. Fiquei muito feliz. Bom, a minha história com a gastronomia, ela aconteceu muito do nada. Eu falo que foi Deus me tirando de um lugar que era especial para eu me colocar em outro mais ainda. Eu trabalhava com projetos de responsabilidade social para grandes empresas. Trabalhava numa empresa de consultoria. A gente elaborava o projeto e executava os projetos na comunidade. Só que trabalhar com social era bem complexo, assim, porque a gente dependia muito de governo para muitas coisas. Entendi. E lidando diretamente com as pessoas que mais sofriam com o desgoverno. Né? Então, isso acabou que começou a me frustrar, porque a gente não conseguia fazer muita coisa para mudar a condição de vida daquelas pessoas. E aquilo começou a me angustiar, e nesse mesmo momento, mamãe estava fazendo gastronomia, e eu sempre gostei de cozinhar. Lá em casa eu era responsável pelo mexido. Eu aprendi a cozinhar fazendo mexido. Então, assim, toda vez que chegava de noite, Cecília faz mexido. Aí eu ia lá, fazia o mexido, e muitas vezes era a janta de todo mundo. E ali, mamãe fazendo gastronomia, eu falei, mãe, me ensina a fazer massa, porque tinha uma tradição de massa na minha família. Todo dia de São Sebastião, todo mundo se juntava, fazia massa, fazia o molho, e isso era muito, muito bacana. Então eu queria aprender a fazer aquela massa, que era uma tia minha que fazia. E aí mamãe foi e me ensinou. Então eu comecei a fazer, continuei trabalhando com responsabilidade social, e nas minhas horas vagas eu fazia massa. Isso a gente está falando de quanto tempo atrás? Quantos anos? Eu estou falando de 15 anos atrás, 14 anos atrás. E aí aquilo de hobby virou, assim, eu fazia um dia, o que eu fazia, vendia. Daqui a pouco eu estava 2 dias. Aí eu vendia, não dava conta. Daqui a pouco a semana, daqui a pouco eu saía. Então isso, uma coisa super informal, assim, que você estava fazendo com um hobby, e aí começou a vender o quê? Para os amigos, na internet? Amigos. Naquela época a internet não era o sucesso que é hoje. Não, né? era o boca a boca mesmo. Que legal. E aí nessa, eu abri uma fábrica de massa em Fradinhos, em Vitória. Que se chamava Arte Massa. Eu e uma amiga minha saí da área de responsabilidade social. E a gente abria toda sexta-feira para servir a nossa massa, as massas e risotos, né, que a gente fazia. E o negócio começou a tomar uma proporção muito, muito engraçada, porque tinha sexta-feira que fazia fila, e era na minha casa. Eu abria a minha casa, eu fabricava na cozinha da minha casa e abria a minha casa para receber as pessoas. E começou a tomar uma proporção enorme. E, enfim, tinha dias que a gente nem conseguia atender todo mundo, lá atrás. E eu era doida naquela época, porque eu fazia massa de listrinha, de bolinha, colorida, nossa, o trabalho verde, que você amarelo. devia dar. Da Copa, eu ia lá, fazia ravioli verde, amarelo, então ficava aquela coisa linda no prato. Que legal. E aí uma chefe viu as minhas massas e
ficou encantada e a gente começou a fornecer era Café Tabaco na época, que era um café super charmosinho na Praia do Canto. E aí a minha tia começou a comprar, a minha tia da Pousada Rabo do Lagarto, começou a comprar as minhas massas, então o negócio começou a tomar um tamanho, um corpo, que eu precisava dar um outro rumo na minha vida. E aí, eu vindo muito para cá, um dia ela me mandou um e-mail e falou assim: Cecília, tem um restaurante fechado há 4 anos aqui em Pedra Azul, vem ser feliz aqui. Ótimo. Então aqui já era um restaurante, esse espaço? Aqui foi um restaurante chamado Flor de P. Não sabia. Era um restaurante de comida alemã e tinha uma truta super famosa. Só que foi numa época em que esse canto aqui de Pedra Azul era, sabe, ninguém vinha. Era distante de tudo, né? E aí a Cecília, que era dona daqui também, por acaso mesmo nome, ela falou comigo depois que ela cansou de ficar ali naquela porta esperando o cliente e não aparecer ninguém. Aí ela desencantou e foi morar na Espanha. Entendi. E ficou fechado aqui durante 4 anos. Minha tia mandou esse e-mail num sábado, no domingo eu estava aqui, na quarta-feira eu fechei negócio. Eu só tinha um Uno, um carrinho, que eu falando com a minha tia, quando eu cheguei aqui, Ricardo trabalhava embarcado, na época, e eu nessa da fábrica de massa e de abrir as sextas-feiras, fornecendo para alguns lugares e abrindo as sextas-feiras lá em Vitória, uma vida dura, sabe, muito difícil, mas dando certo. Sim, né? tava prosperando, né? E ele embarcado. Aí quando eu cheguei aqui, eu vim sozinha, sem ele. Aqui era horroroso. Não dá para acreditar, porque isso é muito lindo. A varanda caída, o chão aqui era um deck, não dava nem para passar por cima. Entendi. Era puro mato, era uma coisa assim. Mas quando eu cheguei aqui, eu nunca tinha entrado numa cozinha de restaurante. Isso é um ponto importante. Porque a minha tomada de decisão foi porque eu senti mesmo que eu tinha que estar aqui. Não foi a partir de experiência nenhuma minha, porque eu não tinha experiência com restaurante. Eu senti um negócio muito doido, eu comecei a chorar, igual uma condenada. Eu falava assim: Deus, o que você quer para minha vida, que eu estou sentindo que é isso, mas eu não tenho experiência para isso, eu não tenho dinheiro, eu não tenho... Eu falei, tia Lília, eu não sei como é que eu sinto que eu tenho que vir para cá, mas eu não sei como que eu vou viabilizar isso. Eu só tenho um Uno. Aí ela falou assim: meu filho está precisando de um carro. Então, e ele adorava Uno. Aí ela falou assim: vou fazer o seguinte, eu compro seu carro e você vai pegando em material de construção e a gente vai conseguir construir essa história aqui. Falei, mas com 25 mil reais? Dá. 25 mil reais dá. 25 mil, que depois o negócio virou mais de 100 e a gente... foi loucura. Mas assim, quando eu mandava as fotos para Ricardo daqui, né, quando a gente veio, e ele embarcado, ele falava assim: tem certeza? Porque isso daí eu falei: tenho. Ele, mas você tem certeza? Tenho. Ele não conseguia ver o mesmo que você estava visualizando aqui de um... Enfim, abrimos assim com a certeza de que a gente estaria fazendo uma escolha por mudar de vida. Buscando qualidade de vida, fazendo o que a gente acreditava. A partir do momento que você já decidiu assumir essa responsabilidade, esse desafio, você já pensou em vir direto, mudando para cá também? Ou não? Você ficou lá em Vitória? Não, encerramos a vida em Vitória. É mesmo, assim, desligou e vieram? As pessoas falam assim: como vocês têm coragem? Eu falei: gente, eu nem pensei em ter coragem. Eu falei, é oportunidade, sabe? Era oportunidade que surgiu no momento em que a gente queria. Então foi tudo muito casado, né? Aí a gente veio, abriu o Alecrim com várias... A gente veio determinado a fazer coisas que a gente não via na região, né? Mas era o que a gente acreditava, que era uma louça diferente, uma mesa posta, porque a minha família sempre teve o hábito da mesa posta. Mesa posta. Sempre. Meu avô que
montava a mesa do café da manhã e era assim, prato de sobremesa, pires, xícara, garfo e faca de sobremesa, colher de sobremesa, era tudo assim. Não ia panela para mesa, ia tudo em louça. Entendi, já para a pessoa servir. Era desse jeito. Então eu fui criada assim. Então eu queria trazer essas referências aqui para cá, né? Pro restaurante, né? Eu queria que o restaurante contasse a minha história. E a minha avó cozinhava muito bem, a minha avó por parte de mãe. Então eu sempre comi muito bem. Sim. Então eu queria também proporcionar isso, que as pessoas comessem muito bem. E para comer muito bem, você tem que ter ingredientes de qualidade. De qualidade. Então a gente tinha essas referências. E a minha avó, por parte de pai, sempre foi muito simples. Uhum. Mas a simplicidade dela fazia com que tudo que ela fizesse com poucos ingredientes ficasse fantástico. Então eu sempre tive muito essa referência do sofisticado da minha família por parte de mãe e do simples da minha família por parte de pai. Então o Alecrim é muito isso, sabe? Então você vai encontrar aqui nesse ambiente, no restaurante, coisas muito simples e coisas sofisticadas também, sabe? Então na hora que você une os dois, nasce o Alecrim. Legal. Então assim, é um contraste bem interessante, né? A gente sempre fala que o simples bem feito é melhor também do que aquela coisa muito rebuscada que não tem sentido, né? Então você buscar isso é muito legal. E entre o período de vim aqui, me apaixonei por isso e abrir de fato as portas para o primeiro cliente entrar, quanto tempo você ficou fazendo essa obra e arrumando dinheiro? Porque a gente chegou aqui em junho, julho e inauguramos o restaurante em novembro. Legal. À força, porque eu por mim estaria até hoje sem abrir, de desespero. Nossa, foi assim, foi um primo meu que ajudou muito a gente nesse processo de obra, né, e abertura. E ele via que se dependesse da gente, a gente não iria abrir. Entendi. Porque eu morria de medo. Pensa, eu nunca tinha entrado numa cozinha de restaurante, não sabia de fato fazer. E aí um dia ele virou e falou assim, olha só, a gente vai abrir esse final de semana. Que foi o primo que veio para cá conhecer o espaço, né, que me trouxe. Falei, não, pelo amor de Deus. Ele, não, pelo amor de Deus, não, já deu. Pode fazer um cardápio, né? Imprime. Ele saiu andando por Pedra Azul, passando pelos lugares, falando assim, ó, o Alecrim vai abrir amanhã. O Alecrim vai abrir amanhã, o Alecrim vai abrir amanhã. Eu comecei a enlouquecer. Ele foi sua primeira força de marketing, então, ele boca a boca mesmo. Ele saiu quase um carrinho de som ambulante, cara, te trazendo clientes. Lotou. É mesmo? Deu tudo errado. Sempre dá. Deu tudo inauguração errado. Sempre dá tudo errado. Na hora que a gente ligou todos os equipamentos, os nossos equipamentos, a gente não tinha um equipamento novo. Coifa usada, fogão usado, as geladeiras, tudo usado. Eu tinha comprado tudo usado. Na hora que ligou tudo, assim, a 1 hora de abrir, a energia caiu. Não tinha luz. A gente ligando desesperado para o eletricista. Vem o eletricista de bermuda, sai de casa. Isso aqui cheio. Vem chegando gente, eu cortando toquinho de vela para botar, pedindo compreensão das pessoas. Eu fui pro banheiro, eu sentada no vaso, assim, de calça. Meu Deus, o que você quer comigo? O que você tá querendo com isso? Chorando. E aí entrando um cara, eu botando vela em cima das mesas, porque era a única luz que tinha. Enfim, conseguiu ligar a energia. A gente trabalhou loucamente, tudo atrasado, sabe? A gente botando bacalhau batata para cozinhar na hora. Como assim? Batata cozinha na hora que o cliente faz pedido. Bacalhau que precisava de 40 minutos no forno, pelo menos. Eu estava preparando tudo na hora, montando tudo na hora. Do nada, uma parede da cozinha queima tudo. Os equipamentos? Equipamentos, tudo. Não tinha nenhuma tomada que funcionava. Ah, queimou a instalação elétrica. Foi uma doideira. O banheiro entupiu. Resumindo, Meu Deus. Era um feriado de 15 de novembro. Isso era num sábado. O feriado era na
na segunda, a gente iria abrir o feriado inteiro, né? Tipo, vamos abrir porque a gente vai ganhar dinheiro, pelo menos recupera um pouquinho aí nesses dias. Dia seguinte, eu tava de cama, febre, doente, emocionalmente doente. Muito doido. Fechamos o restaurante porque não tinha condição nenhuma, porque o banheiro estava entupido, não tinha luz, enfim. Gente, olha, eu passei o final de semana chorando, porque a gente ficava aqui dentro tentando acertar as coisas com a porteira fechada. A quantidade de gente que passava ali, a gente sem um centavo, passando, enfim. Um perrengue danado. Abrimos assim. Aí já no segundo fim de semana o negócio começou a acontecer e foi uma história sendo construída sem a pretensão nenhuma. Se você lá atrás me perguntasse assim, o que você imagina daqui a 10 anos? Eu falei, não sei nem se vai durar 10 anos. E a gente foi conquistando, sabe, por causa desses nossos... Mas Cecília, princípios. Eu acho isso tão fantástico, assim, os empreendedores que eu conheço, tanto da nossa área de tecnologia, os empresários de restaurante de qualquer outro setor, todos eles têm uma coisa em comum, é a resiliência, a capacidade de falar, não tem como voltar, eu não posso dar um passo para trás agora, eu tenho que consertar. Porque quando você conta uma história como essa, imagina, uma grande inauguração, você gastou todo o seu dinheiro, vendeu o seu carro e gastou muito mais do que isso para fazer isso funcionar, e no dia que você fala para todo mundo que vai abrir, vai colocar para funcionar, tudo dá errado. Muita gente, se não a maioria, vai falar assim, olha, beleza, foi legal, vamos sumir daqui, eu não quero passar na rua de cabeça em pé ali, porque o pessoal vai me reconhecer e vai ser terrível. Então, assim, o fato de você ter tido o seu momento ali de, meu pai, o que está acontecendo, o que eu vou fazer? Mas superou aquilo e falou, olha, amanhã é outro dia, vamos fazer esse trem dar certo? É isso, é um dia após o outro mesmo. Então, assim, é muito legal conhecer a história de vocês, não conhecia tão a fundo, assim, a gente sabia alguns detalhes, mas é muito prazeroso saber e ver que, né, um dia após o outro, realmente o que vocês construíram aqui é fantástico, a culinária é fantástica, o espaço é fantástico, não dá para acreditar. Você tem fotos dessa época? Tenho. Não, depois a gente vai colocar para vocês verem. Não, tem que mostrar porque para ver que surreal. Realmente a revolução, né, que o espírito empreendedor causa em ambientes, a capacidade de mudar vidas, mudar lugares. E eu quero saber o seguinte, na minha cabeça a gente teve um restaurante aqui no passado que não deu certo porque não teve a movimentação adequada e tudo mais. Como que você lotou essa casa? Assim, beleza, teve ali chamando o cliente e tudo mais, mas foi simplesmente orgânico, o cliente foi aparecendo, você fez alguma ação realmente para trazer esse cara para cá? Como que esses clientes brotam aqui? 100% orgânico. Primeiro que na época não tinha rede social, mas era algo era mais elitizado, né? Então poucas pessoas tinham os celulares, né? As próprias redes da internet que permitisse. Então foi muito no boca a boca mesmo. Que legal. Aí assim, eu nunca quis fazer igual a ninguém, nunca. Então eu procurei conhecer todos os cardápios dos restaurantes da região. Para que eu não tivesse nenhum prato igual. Legal. Então assim, num primeiro momento a gente construiu um cardápio. Aí tinha lá tiramisu de sobremesa. Aí eu fiquei sabendo que no Lago da Lua tinha tiramisu. Eu tirei o tiramisu do meu cardápio. A gente veio para cá com... Isso é nosso, é um valor nosso, de respeitar quem já estava aqui há muito tempo, né? Legal, muito então, legal. Isso, até hoje a gente faz isso e vai sempre fazer. Então a gente teve essa preocupação de trazer o diferente, né? Que tivesse diversidade, né? E que o nosso não fosse mais um. Então eu fui a primeira pessoa a trabalhar com Angus aqui no estado. Que legal. Eu pegava carne de Angus no aeroporto, porque não chegava transporte refrigerado aqui. Caramba. De outros estados. Não vinha. Eu fui a primeira a trabalhar com alho negro, eu fui a primeira a trabalhar com cerveja artesanal, eu fui a primeira a trabalhar com umas louças diferentes. Eu queria o diferente. E aí, quando você tem algo diferente para oferecer, as pessoas ficam curiosas para saber o que está acontecendo. E assim foi. E até hoje é assim, porque eu não sou envolvida com rede social.
Nem um pouco, nunca fui. Isso, bato no peito para falar isso, falo de boca cheia. Não, eu deveria ser mais engajada porque os nossos seguidores, eles são tão maravilhosos, sabe? Que qualquer coisa que eu publico, as pessoas interagem com muito carinho e respeito, sabe? Mas eu não sou, então assim, eu não me envolvo com isso. Mas isso... Eu não sou dessa área, eu sou da cozinha, eu falo. Então me deixa quietinha na cozinha. Isso gera autenticidade, porque assim, você forçar a ser também quem você não é soa falso, as pessoas conseguem perceber isso. Então se você, como você falou assim, eu sou do backstage, eu sou da cozinha, gosto de estar por trás das câmeras para garantir que tudo funcione bem, é isso muito provavelmente que faz com que as pessoas percebam, é tão bom estar lá, então tudo que posta a gente vai compartilhar, vai comentar e gera esse engajamento. E o público orgânico, não só nas redes sociais, mas no boca a boca, porque a internet hoje é um novo boca a boca, né? Então assim, só que numa escala muito maior. Isso é muito importante, porque assim como eu vim pouquíssimas vezes almoçar em Pedra Azul, aqui no Alecrim eu vim algumas vezes comer também, mas poucas assim de modo geral, e eu indico para todo mundo. Eu indico para todos os nossos clientes aqui que a gente teve ótimas experiências. Eu falei, pessoal, você tem que ir lá, a experiência mágica. A gente costuma brincar, ela falou, os garçons são lindos, todo mundo educado, é uma experiência maravilhosa. E realmente é, então assim, tá muito além do que você tá servindo para a pessoa comer, mas essa experimentação, como você falou dos pratos, né, da mesa posta, ainda mais isso a gente tá falando há 10 anos atrás, né? 10 anos atrás. Então assim, hoje todo mundo faz, beleza, mas poxa, você saiu na frente de, não quero copiar, eu quero inovar. Isso realmente te coloca num lugar ao sol que vai ser a mais copiada, mas em compensação as pessoas, elas dão privilégio, obviamente, para quem está saindo na frente, né? Minha mãe sempre falava, né, que sai na frente bebe água limpa. Então, a gente acabou que se tornou referência sem querer. Eu falo que o Alecrim ele foi construído com tudo que eu e Ricardo queríamos encontrar em um lugar, né? Eu falo que a gente foi muito egoísta. Qual o banheiro? Como que vai ser o banheiro? Não, o banheiro vai ser do meu jeito. Como é que vai ser? Não, como que a gente chegaria num restaurante, a gente gostaria de... Não, vai ter sofá, não, então vai ter sofá. Então, assim, a gente acabou que se tornou referência sem querer. E isso foi difícil na hora de lidar com as consequências disso, assim, né? De ser copiado. Aí depois eu fui trabalhando isso na minha cabeça, minha tia que fala muito isso. Ela disse, Cecília, luxo é ser copiado. Eu falei, então tá, quem copia não cria. E quem cria tem uma infinidade de possibilidades, porque vai vir coisa nova, você vai então toda vez que eu via algum prato meu sendo copiado não, vou falar eu via um prato meu sendo referência para outros lugares, eu tirava do meu cardápio. Então, porque para mim não era problema criar. Então, olha que legal isso. Sabe, deixa, vai. Quer fazer algo bem parecido com o que eu faço? Não tem problema, eu vou fazer outro. E aí a gente foi, e aí você acaba que você fica mais inquieto e busca novas possibilidades, novos ingredientes, novas propostas e muito legal. Muito legal. Eu quando assim vejo essas questões, principalmente quando o empresário ele é a pessoa do backstage que gosta de estar na cozinha, tem o amor a paixão pela culinária, isso é muito legal. Mas eu vejo nisso também um grande problema, que é a minha dúvida agora se você passou por isso, se passa por isso, ou como foi a sua solução para fazer com que funcionasse. Porque normalmente quem é do operacional não gosta do administrativo do negócio. Então, folha de pagamento, administração, conta, fornecedor, treinamento. Como que você resolve esse problema? Porque beleza, você está ali na cozinha, você é ótimo para criar, você é o criativo da empresa, mas e aí? E o resto? Porque uma empresa não é um restaurante não se faz só de um bom cozinheiro. Hoje a coisa que eu menos faço é cozinhar, né? Porque assim, você começa fazendo, né, aquilo que você mais ama, mas rapidinho você começa a fazer aquilo que tem que ser feito. Tem que ser feito. Mas eu e Ricardo, a gente tem uma parceria muito legal. Sabe? Muito legal. A gente se complementa. Então, enquanto eu estou na cozinha, ele está no administrativo. Isso lá no começo era eu e ele. Sim. E aí o negócio foi tomando uma proporção maior
nem de tantos lugares a mais, né? A gente começou com 44 lugares, a gente chegou a 76 lugares, depois a gente voltou, hoje a gente tem o mesmo número de lugares que a gente começou. Então não tem a ver com a quantidade, o tanto que a gente cresceu em números de lugares, mas o tanto que a gente cresceu em necessidades mesmo, sabe? De ter um atendimento melhor, de ter uma equipe maior, de qualificar a nossa equipe, capacitar. Então, a gente começou a contratar mais pessoas para essa questão administrativa. Entendi. Porque a gente viu que sozinho a gente não estava dando conta. E aí vem a gente tem essa parte administrativa montadinha do jeito que é hoje há pouco tempo. Que legal, entendi. Há 5 anos. Porque até então era Ricardo que fazia sozinho. Entendi. Então ele cuidava dessa parte. Bem difícil. Então assim... Nossa, se é. Compra, toda a parte lidar com fornecedor, lidar com contratação, é terrível. Mas foi tentativa e erro? Vocês foram apanhando? Vocês recorreram a ajuda, consultoria, Sebrae? Apanhando. Muito do que a nossa gestão, até então, sempre foi muito intuitiva. Desde da forma com que a gente construiu os nossos valores, o gerenciamento da nossa equipe. Eu falo que a gente ficava reinventando a roda. A roda já existia há muito tempo, só que a gente não tinha tempo para poder buscar a roda, né, comprar a roda. Sim. E a gente ficava reinventando a roda. E nessa de reinventar a roda, a gente perdeu muito tempo para algumas coisas, mas a gente também criou o nosso próprio método de trabalho. Então foi muito bom por um lado, né? Muito bom. E por outro, levou a gente hoje ao momento que a gente está, da gente querer se capacitar, sabe? Eu estou fazendo várias consultorias, fazendo consultoria com o Conselho Regional de Administração, estou fazendo consultoria com o Sebrae, estou fazendo 3 consultorias com o Sebrae, para a gente poder ter mais técnica, né? Sair um pouco do intuitivo, que nunca vou deixar de ser, porque isso é muito meu, assim, mas também saber o que está acontecendo, né? Até para poder facilitar, porque o intuitivo ele é desgastante também, né? E está dando super certo. Então hoje a gente está passando por esse momento de deixar o nosso administrativo mais redondo, sabe? Mais robusto, né? Que legal. Porque hoje, assim, vou te falar que o administrativo ele é o principal. É um pilar fundamental, né? Fundamental. Não adianta, não é só comida. Não, a comida é uma parte importante, é o front aqui que o cliente vê, ele vem para isso, mas se você não tiver um operacional lá atrás, um administrativo funcionando muito bem, você não toca, você lá não abre na depois, fábrica de massa, né? Lá, 14 anos atrás, eu tinha uma sócia. E ela é muito minha amiga, só que a gente gostava de cozinhar. As eu duas e ela faziam a mesma coisa, né? É um problema. O que aconteceu? Deu errado. Mas mas é uma dica importante para quem está ouvindo a gente, para quem está nos vendo, que se você não tem ou não gosta, não tem o desejo de seguir, não gosto meu negócio é colocar a mão na massa e fazer isso. Arrume alguém que vá fazer outro ponto, arrume um sócio que vai cuidar disso, ou você tem que falar, não, eu vou ter que dedicar um tempo para aprender a fazer isso e dar um jeito de fazer. Porque se você deixar de lado, é o que você falou, já teve uma experiência de quebrar, que não é nada confortante, né? Você espera, mas se eu faço com tanto amor, por que não tá dando certo? Né? Se você for pegar os dois casos, lá você fazer com amor e aqui você faz com amor, né? Por que aqui a gente tem um caso de sucesso, lá infelizmente deu errado? Né? Porque assim, amor tem na cozinha e tem no administrativo, né? Sim. Mas os dois tem que estar juntos. Não adianta ter só amor em um ponto do negócio, né? Tem que estar tudo funcionando e para garantir que tudo funcione bem. Agora eu quero que você me conta o segredo. Você vai ter que contar, sinto muito. Como você faz para ter pessoas no seu time tão qualificadas? E eu falo isso assim. A gente chegou aqui hoje, né? O seu time que estava aqui eu não conhecia. Eu conheço alguns outros membros do seu time, mas quem estava ali na recepção eu não conhecia.
E é lindo a pessoa te receber com um bom dia, com um sorriso no rosto. Isso me ganha, e ganha qualquer cliente. E assim, é tão difícil, parece, para algumas pessoas fazerem isso, sabe? Parece que tá te atendendo como uma grande obrigação e tudo mais. Então isso vem muito, claro, de cada pessoa, da educação de berço de cada um, mas você poder selecionar essas pessoas, treinar e colocar no seu padrão de qualidade. Como que você faz isso? Ou quem é que faz isso? Dá essa dica para quem tá escutando, porque isso é um desafio. Quer uma água? Tranquilo. A minha equipe é o meu maior orgulho. Que legal. Eles são... esse último mês foi um mês assim, muito difícil pra gente, né? Na verdade, esse último ano, para quem não foi, né? Mas assim, esses últimos 3 meses a gente passou por momentos bem complexos, tipo, de perdas, de saúde, e foram 2 momentos assim que para mim ficaram muito marcados, né, nesses 10 anos aí de história, que foi o feriado de Corpus Christi, que é o feriado em que a gente mais teme no ano, porque é uma loucura, e Dia dos Namorados. Feriado de Corpus Christi, a nossa filha mais nova adoeceu, a gente precisou ir para Vitória, ela ficou internada, e a galera pegou aqui de um jeito que teve uma hora que eu até mandei mensagem no grupo e falei, gente, muito obrigada, porque vocês são os nossos olhos e vocês são os nossos corações, porque tudo aconteceu com tanta maestria, com tanto domínio, com tanto amor, com tanto carinho, que é lindo de ver. Então assim, é fruto de muito respeito entre nós, sabe? Isso, a gente conseguiu construir os nossos valores de uma forma muito verdadeira. E respeito sempre foi o nosso pilar principal. Eu falo sempre com todo mundo aqui que somos todos iguais. A única diferença entre a gente são as responsabilidades. Mas a gente faz tudo junto, sabe? Eu não tenho essa, eu sou dona, não. Eu sou garçonete se eu precisar, eu sou cozinheira, sou, né? Mas assim, eu vou limpar o chão se precisar, eu vou limpar banheiro se precisar, eu vou estar todo mundo junto, sabe? Todo mundo com muito respeito, e aí a gente conseguiu aí. Gente, que legal. Pessoas maravilhosas. Eu falo que, como eu vim do social, eu falo que o Alecrim é um grande projeto social. A gente tem histórias aqui de transformação maravilhosas, assim, maravilhosas, sabe? De mulheres que saem da roça, sabe, trabalhando muito mais do que homem, chegando aqui e se dispondo a aprender e fazer melhor do que eu, sabe? Eu falo, então, hoje a nossa equipe, ela é formada por pessoas que fazem melhor do que a gente. Então, seu sentimento sobre isso, você se orgulha? Meu Deus. É uma delícia, não é? As pessoas falam assim, você tem problema com mão... Nossa, aqui mão de obra é muito difícil. Eu não vivo isso. Tem as dificuldades de lidar com a equipe? Tem, mas a gente faz uma análise de que cada um... Eu sempre falo isso para os meninos, eu falei, gente, não generaliza. Cada um é uma história de vida. Então eu não tenho como falar para todos. Eu falo para você, eu falo para você, eu falo para você, sabe? Não tem como eu colocar todo mundo dentro de um formato, né? Porque cada um é tão único. Exato. E aí acaba que a gente vai... a gente descobre muitas histórias e a partir dessas histórias a gente constrói a nossa, sabe? Então, eu não sei nem como é que se eu falar como é que você me pergunta, como é que foi construir isso? Foi tão genuíno, sabe? Foi tão verdadeiro, tão... natural, né? Aconteceu. Que quem está aqui hoje tem essa mesma energia, sabe? Da verdade,
do respeito às minorias, respeito às diferenças, respeito às histórias, um com o outro. Você tem que ver, cara, é muito maneiro. Que legal. Muito maneiro. Não, isso fica uma lição muito grande, porque a gente vê em vários blogs de gestão de negócios e empresas falando sobre a sua empresa tem que ter uma cultura, você tem que desenhar a cultura da sua empresa. Isso é a cultura. Entendeu? Isso que acontece, a forma que você lida, você como proprietária, o Ricardo, que construíram isso juntos e com certeza a sua equipe sabe de toda a história e decidiu participar e vocês deram a oportunidade que eles participassem e falaram, olha, todo mundo aqui é um time, não tem melhor, não tem pior, não tem dono. Isso é uma coisa que a gente tenta colocar muito em prática lá na nossa empresa, porque eu costumo brincar também. Há 10 anos atrás, quando eu montei a minha empresa, eu fazia comercial, eu programava, eu fazia atendimento, tudo, né? Eu era também um rapaz do cafezinho, porque era eu e meu sócio, a gente tinha que ser de tudo um pouco. E a partir do momento que você começa a colocar pessoas no time, você vai especializando essas pessoas, elas vão se tornando muito melhores do que você. Isso é ótimo. Fala, olha, você é o único aqui dentro, você tem a sua função única e aceite isso. E quando a pessoa aceita, é isso, é natural, é uma delícia. Né? É muito bom. Teve uma funcionária que passou por aqui, que uma vez ela falou assim, nossa, sabe o que é legal? Porque é legal trabalhar aqui? Falando pra mim. Porque aqui vocês tratam a gente como gente. Olha só que legal. Uma coisa que tinha que ser tão óbvio, né? Gente, aquilo eu fiquei em estado de choque na hora que eu ouvi aquilo. Eu falei, mas... Não é assim que tem que ser, não? Tem. Então essa... Não é natural? Essa coisa da cultura, ela precisa ser genuína. Por isso que quando eu falo que a nossa gestão ela é intuitiva, porque ela é de verdade. Isso eu não li em livro que tem que ser assim, sabe? Eu não li, não me falaram que tem que ser assim. É assim porque eu acredito que é assim que tem que ser, sabe? Então a gente vai, então você quer ser bom? Tenha na sua equipe pessoas melhores que você. E a gente construiu isso aqui. Eu tenho aqui, meu Deus do céu. Hoje eu nem entro mais na cozinha praticamente, sabe? O funcionamento acontece e eu sinto e sei que ele acontece como se eu estivesse ali dentro, sabe? O olhar dos meninos na hora que eles estão fazendo ali, né, é o meu. Construção. O Paul Bocuse, que era um grande cozinheiro francês, referência aí na gastronomia internacional, dizia o seguinte, que uma vez ele chegou até a mesa e um cliente perguntou para ele, falou assim, quem cozinha quando você não está no restaurante? Ele falou assim, a mesma pessoa que cozinha quando eu estou. Ótima resposta. Muito bom, então isso daí, o que é isso? O que está por trás disso, sabe? A confiança nas pessoas. Exato. Você acaba transcendendo, né? Você fala, não precisa eu aqui resolver tudo. Outras pessoas vão fazer até melhor do que eu. Sim. Que entendem esse processo e abraçaram e fazem funcionar. Isso é maravilhoso. E eu falo muito com os meninos, eu falei, gente, se coloquem sempre no lugar do outro. Isso é um valor meu que eu ensino para as minhas filhas e trago. Eu falo que eu tenho um papel de educar, tenho. Isso é nato meu. Então aqui dentro, a gente... É porque eu ficar falando das pessoas é meio complicado. Seria legal vocês ouvirem eles falando. Porque eles vão falar exatamente... Porque eu não quero ter nem tipo, sem pretensão nenhuma, sabe? Mas assim, a gente ao longo desses 10 anos, a gente passou por um processo de educação muito bacana. Legal. Sabe? Da gente com a equipe, da equipe com a gente. Então essa troca... Todo mundo ensina, todo mundo aprende. Esse né? aprendizado... Isso é legal. Esse processo de educar, ele é muito forte aqui dentro, né? Então eu sempre falei com eles, tanto na cozinha, você está fazendo um prato, na hora que você coloca os ingredientes no prato e monta um prato, se veja recebendo aquele prato. Tá do jeito que você gostaria? Muda. Se não tá, muda. Aqui no salão, gente, senta na mesa na hora que vocês estiverem atendendo o cliente. Você está atendendo, você já se coloca ali naquele lugar. Como que você gostaria de ser atendido? E a gente já viveu várias experiências assim com os meninos, de ir em outros lugares. E até aqui no restaurante a gente já fez uma vez isso.
E depois sentar e avaliar. Falei, o que vocês acharam do atendimento, isso aqui? Como é que estava a montagem do prato? Como é que estava a arrumação da mesa? Nossa, não, sabe, sempre refletindo. E uma vez a gente fez uma experiência que foi, assim, incrível aqui. A gente deu para cada um da equipe um jantar com acompanhante, aqui. Então, num dia de folga, cada um veio aqui e sentou na mesa como um cliente e pediu como um cliente e viveu essa experiência do Alecrim. Uhum. Cara, foi assim, incrível. O resultado depois disso foi... Eles nunca imaginavam que eles, né, atendiam tão bem e faziam uma comida tão boa. Na hora que cada um ali, senta, né, na mesa e vive essa experiência, porque tá todo mundo no seu trabalho, né? Sim. E na hora que vem, quando vê o quando se torna de cliente, tudo pronto, né? Foi muito legal. Nossa, isso foi um divisor de águas aqui dentro. Eu imagino que até os pequenos detalhes, eles perceberam, putz, eu consigo melhorar isso aqui tá excelente. Então, assim, a percepção de ver como um todo, né, de ter aquela visão panorâmica, realmente é uma ótima ideia. É uma ótima ideia. Que lição, eu adorei isso. E me fala, Cecília, como que tá? A gente sabe que a gente passou por maus bocados, agora todo mundo da área de comida, de gastronomia, restaurantes, bares, passou maus bocados, a gente está tentando se recuperar a partir de agora, a gente espera aí que com a vacinação e tudo mais, a gente volte o mais rápido possível para o normal, pelo menos para o novo normal, mas a gente sabe como é difícil, a gente estava até conversando ali atrás sobre as dificuldades, mas como que está agora a perspectiva daqui para frente, o futuro do Alecrim, o futuro dos projetos, as coisas novas que vão vir? O que você pode falar para a gente? Olha, tem 1 ano e meio que a gente aprende a força. Curto prazo hoje à tarde, sabe? Você tem, o negócio fica assim, médio prazo é depois de amanhã, longo prazo muda tudo muito rápido. É uma semana. Então a gente aprendeu muito nesse 1 ano e meio que a gente está vivendo tudo isso. E lá atrás, quando a gente precisou fechar, era tudo muito obscuro, né? O que era essa doença, qual era a proporção disso tudo, o que iria tomar, como que a gente sobreviveria a isso. E aí a gente precisou fechar num momento em que a gente estava ia construir um novo restaurante, já com projeto aprovado na prefeitura, com financiamento no projeto no banco para ser financiado. Isso foi eu lembro que a avaliadora veio aqui para poder avaliar o nosso terreno numa terça-feira. Na quinta veio a notícia de que o vírus chegou no Espírito Santo, já estava aquela loucurada, e a gente precisou fechar o restaurante. Né? Aí sabe aquela coisa, você falou, o que eu vou fazer? Errou, né? Eu tô com um projeto tudo organizado. Aí vem Deus e vai botando a gente para refletir, e foi onde a gente viu que a gente não deveria ter outro restaurante. A gente seria o quê? Mais um do mesmo. A gente teria mais um do mesmo, sabe? Um restaurante para 90 lugares ia ser lindo, ia ser algo que não tem aqui, sabe? Ia ser para as pessoas copiarem a gente a dificuldade. Agora, né? Gente, só para vocês terem noção, eu tenho praticamente um restaurante montado dentro da minha casa. Todos os talheres, todos os copos, tudo, móvel, tudo, vocês não têm noção. Tava tudo assim, engatilhado para sair. Falei, Ricardo, não é isso. A gente precisa fazer diferença na vida das pessoas. Que diferença que a gente vai fazer na vida das pessoas construindo um novo negócio, um novo restaurante? Não é isso, não é isso, não é isso. É que eu fui dando uma inquietação. Eu falei, quer saber de uma coisa? Topa cancelar esse projeto? E a gente pensar em outra completamente diferente? Mudar. A gente vai... Cara, se a gente constrói um outro restaurante, acabou a nossa vida. A gente veio para cá para buscar qualidade de vida, né? Entendo. E aí a pandemia veio, e eu falo que o projeto do Once, o nome era o Once, era um bar de tapas, cozinha espanhola, portuguesa, era cozinha ibérica. Nossa, que legal. Era bem legal.
eu falo que ele morreu de Covid, o projeto. Boa. E aí a gente, cara, saiu assim... Aí o ócio, eu sou uma pessoa inquieta. Eu fico, na minha cabeça fica acontecendo um monte de coisa. Horas. E aí eu falei, eu preciso fazer alguma coisa, Fui resgatando projetos. A gente, com um restaurante fechado, a gente precisando ganhar minimamente para ter dignidade. A gente tinha um projeto de 7 anos atrás de fazer uma linha de congelados. E aí a gente tinha, né, com a loucura do restaurante, a gente acabou que... Deixando stand-by, deixou, né? Para lá. A gente começou a fazer congelados. E aí o negócio deu certo a ponto de que legal. De hoje, inclusive hoje, depois eu tenho até uma reunião com um possível parceiro aí, que eu tô, nossa, tomara que dê certo. Para distribuição? Distribuição. Ótimo. Em delicatessens, casas de carnes, sabe, mas em lugares em que o meu público consome. Consome. Isso a gente está falando que Espírito Santo, já está pensando numa expansão maior de território brasileiro? Aí vem assim, veio a linha de congelados e há um tempo atrás eu já fazia vinagres. É mesmo? E aí também é muito trabalhoso. Eu falei, sim, deixa isso pra lá. Terrivelmente Mas eu gosto de fazer esses negócios. Aí eu fui atrás de vinagre, pesquisando sobre vinagre, encontrei a kombucha. Já ouviram falar de kombucha? Já. Entrei no universo da kombucha, me apaixonei. Então mas você está produzindo hoje? Estou produzindo kombucha, depois eu vou te mostrar. Que legal, eu quero. Mas já está vendendo? Já está produzindo para venda? Agora a gente vai começar a comercializar agora. Só estou esperando as latas chegarem, os rótulos, vai ser em lata, vai ser a primeira kombucha em lata aqui do Espírito Santo. Mas tem poucos, aqui no Espírito Santo poucos. Não é o tipo de coisa que eu ouço falar por aqui. E aí nessa de querer fazer diferença na vida das pessoas, surgiu um novo projeto que se chama Pátio Lab Gastronomia, que é um espaço em que vai ter uma fábrica de kombucha, uma cozinha de produção de congelados e uma sala de aula. Que legal. Em que durante a semana vai ser um projeto social, em que eu quero levar mulheres para dentro da sala de aula, para poder ensinar elas a ofício, né, através da gastronomia, para elas terem mais independência financeira. Que ótimo, que coisa E incrível. Aí, fim de semana, vai ser aula para turista, enfim. E aí só que aí vem a segunda parte da pandemia, que estava assim, tudo engatilhado também para sair. Aí a gente tem que fechar de novo nesse momento em que estava tudo engatilhado para sair. Aí a gente dá os passos para trás, para tudo, e aí vai entendendo por que a gente também tem essas paralisações, porque eu fico tentando me conectar para não surtar. Justo. E aí a gente viu que a gente criou 2 produtos, que é a linha de congelados e a kombucha, e que a gente precisa antes entrar no mercado, né? Então a gente, usando a nossa estrutura, a gente vai dar esse passo de entrar no mercado para depois construir essa estrutura maior, né, de fabricação. Então os congelados entram mesmo, vão começar agora a entrar nessas delicatessens, que num primeiro momento vai ser, mamãe já vende ali na Marieta. Agora eu entro... Marieta é da sua mãe? Olha que legal. É a mãe. Não sabia. Aí a gente entra agora em alguns pontos e a gente vai crescendo devagar conforme a gente consegue, cada vez, né? Consegue produzir aqui ainda. Ótimo, que legal. Então logo logo o pessoal vai poder, se não vier aqui no Alecrim almoçar ou jantar, vai poder encontrar esses produtos. Que maravilha, fica bem fácil. Assim, é um cardápio completamente diferente do que tem aqui. Mesmo amor envolvido. Exatamente, dentro dos mesmos princípios, do mesmo cuidado. É a nossa comida, só que se você sentir vontade de comer um bacalhau, você vai vir aqui. Sim, claro. Se você sentir vontade de comer um risoto do Alecrim, você vai ter opções de risotos congelados que você vai poder comer em casa. Porque tem tudo isso, né? De você experimentar a comida congelada, nem tudo lhe cai bem, né? Que nem tudo dá certo para você congelar. Então
Não dá para fazer os mesmos pratos. Mas que fantástico, fantástico, eu adorei. Estamos nessa, mas assim, essa segunda paralisação fez a gente também... dar um pezinho no freio ali, um passinho de cada vez. E um passo de cada vez. Legal. Talvez a gente daria um passo muito grande. Uhum. E o Alecrim, ele começou com um passo de cada vez. Né? Para a gente chegar nessa estrutura que a gente tem hoje, foram 10 anos. Né? Hoje eu consegui construir uma área de lavação, com máquina de lavar, 10 anos depois. Então como que eu ia, sabe? A gente estava muito ansioso para poder realizar algo novo, né? Então, nada na ansiedade é legal. Não, então, você tem que pensar, tem que planejar. A paralisação foi para a gente refletir. Vai fazer, vai acontecer. Vai ser lindo, vai ser transformador. Eu falo que vai ser um projeto grandioso, em que vai fazer realmente diferença na vida das pessoas. Através da kombucha, que é uma bebida super saudável, né, que faz bem para as pessoas. Em São Paulo pegou muito a moda, né? Mas aqui realmente eu nem vi para comprar nunca. Cara, kombucha hoje está substituindo o consumo de refrigerante no mundo. Ótimo, né? Maravilhoso. O consumo de refrigerante cai, o da kombucha aumenta vertiginosamente, assim. A comida vem para poder a pessoa sentir o desejo de estar perto da gente. A nossa comida vai estar perto das pessoas. E a sala de aula, que para mim é a minha... Gente, o projeto social, a minha menina dos olhos. Adorei, assim. adorei mesmo. Porque ali sim a gente vai... É um poder de transformação muito grande. Aqui na região tem muito... as pessoas são muito machistas. Uhum. Então... Sim, interior tem muito essa cultura, né? O homem provedor, a mulher aquela dona de casa ali, mais submissa, de fato. Então eu já ouvi histórias e tenho relatos aqui dentro do restaurante que me inspiram a pensar por essas mulheres, sabe? Que legal. Então, você falou da empatia, né? De se colocar no lugar. E como que eu posso mudar isso? Eu tenho histórias aqui, assim, incríveis. Incríveis, incríveis. E são mulheres muito trabalhadoras, sabe? Muito, 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 muito. E que tem que pedir... parece que está pedindo favor, trabalhando ali diariamente para poder comprar shampoo e condicionador. Então, não dá para mim isso, sabe? Então, eu sei que eu posso, através do que eu conheço, da minha história, do que eu transformar essas pessoas. A minha bisavó, ela dizia assim, que só tem uma independência na vida, a financeira. Porque quando você tem que pedir dinheiro, é algo muito... humilhante, né? Muito ingrato, assim, muito sofrido. De fato. Então o resto você dá conta. Agora, a independência financeira é algo muito fundamental. Gente, eu acredito do fundo do meu coração que você empreender é a melhor forma para você mudar o mundo. E quando a gente fala em mudar o mundo, não é aquele plano global, gente, é mudar a sua comunidade, as pessoas que trabalham com você. Eu falo que é beija-flor apagando incêndio, né? Se você vai com uma gotinha ali, né, para apagar aquele incêndio, você vai com outro, daqui a pouco você apagou um foco. Aí se junta, não adianta você querer. Como eu trabalhei com isso, e os projetos eram grandes, é frustrante quando você não consegue, sabe? Porque tudo que é grande é mais difícil, assim. Né? Envolve muita gente. Quando você envolve governo, envolve valores, envolve... Então, quando é grandioso, você consegue transformar. Se você consegue transformar a vida de uma pessoa, cara, o que aquela pessoa gera pro entorno dela. Borboleta ali, né? Então o negócio vai tomando proporções. Exatamente. E aí, né, as coisas acontecem. Que legal. Nossa, eu fiquei arrepiado, adoro isso, tá de parabéns. Eu quero ver isso sair do papel, quero ajudar tá, assim, de alguma forma. Aqui já acontece, adoro isso, sabe? adoro mesmo, tá de parabéns. Isso é muito legal, a gente faz bastante, lá em Cachoeiro, o nosso escritório é num bairro já mais carente, então a gente busca sempre tentar ajudar de alguma forma. A gente acabou de fazer uma campanha, né? A gente veio de ontem de uma campanha que o pessoal pedindo pelo aplicativo lá, o valor foi revertido para compra de cestas básicas. Menina, um mês deram 115 cestas básicas. Não fui eu que fiz. Eu usei a minha ferramenta para fazer. Quem fez é o cliente que está lá do outro lado.
É o empresário. Olha o poder de juntar força e fazer alguma coisa. A gente com a cozinha fechada, porque a gente não podia abrir, a gente passou muito tempo sem poder abrir final de semana. A gente podia abrir até sexta, no almoço. Não podia abrir à noite. O que a gente fez? A gente juntou, nessa história dos congelados, olha como é que as coisas vão se desenhando. Vão se ligando, né? Eu recebi uma doação de cenoura do lavador de cenoura. Vocês já ouviram falar de lavador de cenoura? Lavador de cenoura, não. Essa não. É uma loucura. É uma empresa que recebe as cenouras, inhame também, tem... e lava e seleciona. Só que no processo de seleção das cenouras, a quantidade de cenoura fresca, recém-colhida, que vai para o lixo, porque tem 2 perninhas. Porque ela é defeituosa, não tá no padrão de... absurdo, cara. Beleza. A gente não consome produto imperfeito. A gente não consome, mas a gente não consome porque a gente foi educado para isso. Né? As bancas, elas estão cheias de produtos perfeitos. A cenoura é linda. Só que a gente não sabe, para aquela cenoura linda estar ali, quantas outras tiveram que ser jogadas fora. E aí eu recebi um saco de doação. Eu pedi para uma amiga minha, eu falei assim, estou precisando de cenoura. Ela falou, não, vou arrumar para você. E levou. Eu falei, quanto é que foi? Não, isso aí é doação. Peguei isso aí para o lixo. Peguei lá no lavador de cenoura. Tanta gente precisando, passando fome. Ela, Cecília, vai um monte para dar para boi, para dar para cavalo, joga no lixo. Eu falei, essa cenoura? Eu falei, Pronto, daí começou. Aí eu falei com tia Lília, eu falei, tia, vamos se juntar para fazer comida e doar. Aí a gente chama as voluntárias de Pedra Azul, elas fazem a distribuição, a gente faz a comida e vai pedindo doação, vai pegando cenoura, vai pegando... Vai fazendo. Porque essa cenoura que é descartada, a batata doce que é descartada, é a mais gostosa, porque ela não é aquela grossona, ela é fininha, então o sabor dela... Tá todo ali, o sabor, a cor tá todo ali, é muito melhor. A gente se mobilizou, você não tem noção do tanto de coisa que a gente ganhava, assim, sacos de inhame, caixas de repolho, porque repolho, aqui, com isso a gente descobriu que na região tem muito desperdício de alimento. E aí, quando, sei lá, o repolho tá a 10 centavos o quilo, eles não vendem, porque fica muito caro. O processo, a entrega fica mais caro do que o lucro. Aí passa o trator por cima de uma roça de repolho. Destrói a plantação. Gente, isso é absurdo mesmo. Isso realmente é indignante. É de deixar você... Enfim, a gente descobriu isso, foi fazendo em um ano. O alecrim e a pousada, a gente fez quase 2 toneladas de alimento para doar. Aí, nesse meio tempo, a gente viu que a gente estava doando em potes a comida congelada, que os congelados também tem... A história tem tudo a ver com isso aí também. Eu falei, tia, não dá pra gente doar em pote. Eu falei, meu sonho é ter uma máquina a vácuo. Eu preciso ter uma máquina a vácuo. Sim. E no meio da pandemia, a gente zero, sem faturamento. Eu não sei de onde que veio. Eu peguei e mandei a mensagem pro fabricante. Eu falei, olha, eu preciso de uma máquina a vácuo. E só que eu preciso que você parcele isso para mim, assim... Perder de vista, né? Ele falou, olha, eu só consigo parcelar em 3 vezes para você. Eu falei, não, então deixa, beleza. Esquece, não tem condição. A máquina custava, sei lá, 11 mil reais. É, super caro. Aí ele falou, tá, quantas vezes que seria bom para você? Eu falei, olha, eu vou falar quantas vezes seria bom para mim, mas você tem todo o direito de falar que não dá, tá? Aí ele, não, pode falar. Eu falei, 10 vezes. Ele, não, tudo bem, eu faço para você. Comprei a máquina a vácuo. Bom, cara. Comprei a máquina a vácuo. Todas as comidas que a gente doa, quase 2 toneladas, era tudo embalado a vácuo. Era comida que a gente fazia pra gente mesmo, assim, era tudo delicioso. Aí a gente recebia doação de proteína, doação de óleo, doação de... Enfim. Olha nessa história... Fantástico. Da pandemia, a gente aprendeu muito também. Aí eu construí uma câmara congelada. Foi uma loucurada. Eu não sei como que as coisas aconteceram com a gente, assim, tão sem grana, sabe? Eu construí o meu sonho de 10 anos parada no meio de uma pandemia.
aqui a gente vive dentro de uma bolha, né? Parece que tudo é lindo. Mas tem coisa que não, né? Backstage não funciona. Você anda 3 km para lá, 5 km para cá, você vai se surpreender com situações bem tristes. Bem tristes. E aí foi assim, isso daí foi os presentes que a pandemia trouxe. Eu agradeço muito por essa paralisação do universo, sabe? Porque quem conseguiu aproveitar para aprender, teve oportunidade, tirou muita lição boa da vida, né, de momentos muito difíceis e fez diferente. Isso eu falo por mim, assim, porque a nossa vida mudou completamente depois da pandemia. E quando eu olho para trás, eu vejo que eu ia por um caminho do grande e não do grandioso. Fantástico. E não é assim, né? A gente tem que... Busque o grandioso, né? Não o grande. Fantástico, fantástico. A gente tem que fazer diferença na vida das pessoas. A gente não tá aqui para pensar só na gente. É tão legal quando você transforma, quando você escuta, quando você vê as pessoas prosperando, sabe? A partir daquilo que você sonhou. Sim. É muito legal. Nossa, me surpreendeu. Não esperava que a gente ia chegar nesse nível de conversa. Então, definitivamente eu fiz a escolha certa de chamar você para ser a escolha dessa nossa iniciativa do podcast, porque nada mais lindo do que você fazer com amor. Só que a gente costuma brincar assim, só o amor pelo amor ali, eu amo o que eu faço, tal, mas se você não fizer com a consciência também, usando a sua massa cinzenta, não vai pagar os boletos, né? Não vai pagar conta, não vai funcionar. Então assim, quando você consegue unir o emocional e o racional, como você também falou, o simples e o sofisticado, você criou algo que transcende a comida ali, né? Mas você entrega, na minha visão, o propósito de fato do alimento. Você comer bem e você dá a oportunidade que outras pessoas comam bem. Mesmo que essas pessoas não possam vir aqui e te pagar por essa comida. Então, se você está retribuindo para a sociedade, isso é lindo. Isso é lindo. Isso é lindo. Eu preciso. Isso é lindo. Você está de parabéns. É troca. Você está de parabéns mesmo. Cecília, olha, foi um prazer enorme. Muito, muito, muito obrigado. Estou eternamente grato. Agradece demais ao Ricardo também. E eu quero só te pedir uma última coisa. Se você tivesse que falar hoje, com todas essas experiências aí de 10 anos, mais do que isso, lá a gente pensando nos congelados, para a Cecília que está começando agora, a Cecília 20 anos mais nova, zero experiência, que está saindo de outra área, que está pensando em montar o primeiro negócio, que conselho você tem para dar para essa Cecília? Primeiro assim, você tem que ter um projeto que você acredita. Você acredita, vai e não desiste, porque nada é fácil na vida. Eu desconfio de tudo que é fácil, tá? Eu sou uma pessoa muito desconfiada do fácil. Então, enfrenta os desafios. Eu lembro que quando a gente fez 3 anos de Alecrim, foram os 3 anos mais difíceis da nossa vida. Eu falava com o Ricardo, Ricardo, se não der certo esse ano, vamos fechar. Mas a gente trabalhou assim para não fechar. E aí, no 3º ano virou, mas não virou porque a gente teve sorte, sabe? Virou porque a gente trabalhou muito, mas com muita humildade, com muito respeito, sabendo ouvir. O Alecrim, ele é fruto de críticas, porque eu não caio no elogio, sabe? Na tentação do elogio. Do ego, né? Não, eu não gosto de mencionar o tamanho do Alecrim. Uhum. Eu gosto de... Tanto que as pessoas falam assim, você tem noção do tanto que o Alecrim é bem falado. Eu falei, gente, olha, eu juro por Deus, eu prefiro não ter noção. Eu prefiro ficar aqui nesse nosso mundinho, porque isso deixa a gente o tempo inteiro com o pé no chão, sabe? Faz a gente estar sempre em contato com o que a gente acredita. Então, todas as críticas que eu ouvi com muita humildade. E todas as críticas, até aquelas que pareciam sem fundamento, elas tinham ali uma mensagem para poder passar para a gente. Então, a gente precisa ter humildade para poder ouvir,
segurar a onda, perseverança para poder passar pelos momentos difíceis e ter pessoas maravilhosas ao nosso redor, sabe? Melhores Sozinho do que a você teria gente. feito? Não, Não teria feito. nunca. Ninguém faz nada sozinho. E saber delegar, Legal, saber legal, um ponto legal. confiar. Eu confio muito nas pessoas. Eu sou uma pessoa que eu confio muito. Para alguém, para eu desacreditar do outro, a pessoa tem que fazer algo assim muito absurdo, porque eu acredito muito, eu confio muito, confio mesmo, a ponto de entregar e falar, eu sei que você vai conseguir fazer, vai lá, e vai lá e faz. Então por isso que hoje a nossa equipe, ela trabalha com muita liberdade, sabe? Liberdade e objetivo, né? Eu dou muita liberdade para todo mundo, usar o bom senso, Sim. mas todo mundo sabe para que aquela liberdade tem que ser usada. Então acaba que isso ajuda muito no processo, todo mundo se ajuda, né? E você capacita assim a sua equipe, né? Porque ele se sente empoderado, sente dono também. Exatamente. Isso é muito legal, muito legal. E são, tá? Exato. Mas essa sensação de, olha, se você não estiver aqui, se você não fizer a sua função, não vai ter outra pessoa que vai fazer, então você é importante, você é parte do processo. Eu acho horrível aquele discurso de ninguém é insubstituível. Cara, sua função aqui é única. Entenda isso e execute ela muito bem. Né? Então eu acho que assim, eu concordo em gênero, número e grau que você falou em relação à equipe. Eu só posso estar hoje aqui batendo esse papo gostoso e aprendendo demais, porque eu tenho uma equipe maravilhosa que está lá dando sangue e suor para fazer tudo acontecer bem. E a percepção dos empresários, principalmente dos novos empresários, terem essa percepção, que eu acredito que é certa e que você também acredita, é fundamental para um bom crescimento. Porque, mas não dá para confiar porque vai ter uma maçã... Meu amigo, acontece. Não dá, infelizmente, nem todo mundo, né, se julga, é honesto. Porque acontece com a gente. Gente, pelo amor de Deus, se a gente não confia no outro porque ele pode errar, você se tira o direito de errar. Sim. Mas se todo mundo erra, você vai entender o erro do outro como aprendizado e não como uma sacanagem, né? Porque muitos empresários falam assim, tá vendo, errou porque é sacana. Eu não consigo entender assim. Eu falo aqui dentro que o erro faz parte do processo, do aprendizado. Permanecer no erro é que não dá. Então, assim, não tem problema errar. Não tem problema quebrar uma taça, quebrar um prato, porque ninguém vai pegar um prato e sentar na mesa para poder quebrar. Não foi proporcional. Eu não quis quebrar aquela taça, sabe? Eu não quis. Então, assim, o que tem que ser trabalhado? O cuidado. Mas eu não posso achar que a intenção foi destruir. Sim. Eu não acredito nisso. Então, a gente tem que se colocar nesse lugar de também errar, pra gente não achar que o outro tá sacaneando com a gente. Porque senão, cara... Aí você começa a ir pra um nível que, né, que é aquela gestão de cima para baixo, né? Sim, sim. E na hora que você tem essa gestão da igualdade, né? Você equalizar, fica muito mais fácil de trabalhar. Sim. Tem um princípio da administração que é dar poder às pontas, porque a tomada de decisão está ali. Então, assim, seja você uma ponta e dê poder às outras pontas também. Isso é fundamental, porque tudo vai funcionar muito bem. E a gente sabe que eu estou cansado de ouvir dono de restaurante falar que eu não tenho tempo para nada, porque tem aquele ditado que eu acho horrível, o olho do dono engorda o gado, alguma coisa assim. Isso ridículo. Eu acho terrível também. A gente não tem isso. Não, eu acho isso muito provinciano, assim, é muito colonial, né, de você ver que o negócio só vai funcionar se você estiver lá. Isso é egocêntrico, isso é terrível. Sabe, né? É você se pôr numa posição que você não deve se pôr. Jamais. Não, enfim, esse modelo de gestão, o mais impressionante é que isso é meio que cultural, sabia? Mas é difícil você ter... Você escuta até dos próprios clientes, assim, alguns, né, falam, porque quando você está aqui... Tudo funciona. Tem isso, assim. Chama a Cecília lá para poder... Várias vezes. Eu quero... Tem lugar para sentar? Não, olha, não tem. Não. Você pode chamar a Cecília? Como se você fosse... O Itamar fala assim, olha, eu posso até chamar, mas não vai fazer diferença nenhuma, porque não vai ter lugar. Porque ele sabe que é ele que vai... Eu não vou fazer diferença nenhuma
naquilo que é responsabilidade e função dele, porque eu respeito a função dele. Fantástico. Sabe? Não vou ficar nessa de... Porque tá todo mundo... Eu sei das minhas responsabilidades e aí ele vem até a mim, da mesma forma que eu sei das responsabilidades dele e eu vou até ele, sabe? E ele vai ser respeitado. Que legal. Cecília, que aula, muito grato. Eu tô com um problema enorme agora, porque a minha missão é conseguir... Dizem que o primeiro sempre é o pior, né? Que os próximos são sempre os melhores. Mas eu tô com um problemão que eu não faço ideia como que eu vou superar isso. Que papo fantástico. Tem várias histórias legais muito aí pra você ouvir. Isso é fato. Tem muita gente... São histórias diferentes, sabe? São. E todo mundo tem uma lição muito bonita para ensinar, para passar, para dar um feedback legal. Eu gosto demais disso. A gente que ama o que faz, conversar sobre esse assunto deixa a gente emocionado. Eu entendo a sua emoção, eu me emociono e é muito lindo. Porque a gente realmente tem a percepção que, poxa, a gente está fazendo alguma coisa que está construindo um pouquinho, um espacinho melhor, uma vida melhor. Isso é muito legal. Você sabia que a gente foi o primeiro restaurante a ter sistema aqui É mesmo? O primeiro. Gente. E foi, na época, foi uma outra empresa que ofereceu e a gente fazia tudo na mão. Tudo no manualzinho. Olha o nível de loucura. Escrito papelzinho, fazendo pedido com a caneta, com aquele bloquinho de... Sim, do carbonado e tal. Aí quando ela chegou para oferecer, essa empresa chegou para oferecer o produto, a gente não acreditou que existia isso. Ai, nossa, que legal. Gente, vocês não têm noção de como que a gente era do tempo das cavernas, assim, num mundo já digitalizado. Sim. Aí ele depois foi oferecendo para outros restaurantes e as pessoas foram fechando porque acreditavam. Pô, se tá funcionando lá, né, a chance de funcionar aqui é... Aí nós somos os primeiros. Que legal. Pioneiro até nisso, então. Olha que bacana. Nós somos os primeiros a ter cartão de crédito, primeiro restaurante a ter cartão de crédito. Olha que loucura. E uma coisa tão, né, hoje em dia é tão básico Mas vocês... Porque é engraçado isso, você falou do cartão, porque às vezes você pega uma pessoa que tem um pensamento já mais fechado, fala, não vou vender no cartão porque tem taxa, por causa disso. Gente, você tem que vender. Você tem que fazer sua empresa operar. Não interessa como o cliente quer pagar. A gente se livrou de tanto problema, vocês não têm noção, sabe? O sistema livrou a gente de tanto problema. Depois, quando vocês vieram, vocês livraram a gente de mais um monte de problema. Porque tem que fazer girar, porque o tempo inteiro a gente tem problema, sabe? Se a gente ficar acumulando, eu falo que o problema é igual rabo. Você vai para a China, se você não for resolvendo seus problemas, você vai com aquele rabo para a China, carregando. Sabe? Então a gente tem que buscar soluções. E hoje quando a gente foi encontrando essas soluções assim que davam para a gente mais respiro, né? Mais gás para poder resolver outros problemas, nossa vida foi, sabe, mudando assim, do xixi pro vinho. Né? Que legal, que legal. Cecília, quem quiser vir experimentar essa maravilha que você oferece aqui para todo mundo, essa comida deliciosa e conhecer esse espaço, onde que vai encontrar vocês aqui? Para quem está de fora, que vai escutar aí, quer conhecer o Espírito Santo, esse lugar maravilhoso que é Pedra Azul, talvez um dos pontos mais lindos que a gente tem aqui no estado. Fala aí onde que você está aqui pro pessoal. Eu tô no final da Rota do Lagarto, no cantinho mais charmoso. De fato é. De fato é. Não, assim, né? Isso não porque é meu. Também é, mas é porque eu gostaria de ter um restaurante num lugar desse, assim, né? Eu gostaria de ir num restaurante que fosse num lugar desse. Porque tem contato com a natureza, tem contato com pessoas legais, tem contato com histórias. Se a gente fizesse um tour por aqui, eu contaria várias histórias legais. Não tem dúvida. E os meninos sabem contar a nossa história, que legal. Isso é muito bacana também. E, enfim... Então, ó, pessoal, venham conhecer, quem tá aí vendo a gente, o Alecrim. O Instagram é @Alecrim... Alecrim Cozinha Artesanal, mas se procurar também por Cecília Cunha, me acha. Cecília Cunha também vai lá dar uma olhada nessa chefe maravilhosa que faz tudo muito bem feito. E logo, logo vai estar disponível também os congelados aí para a gente palestra pelo Brasil inteiro. Que legal. Cecília, muito obrigado mais uma vez, foi um prazer. Eu que agradeço.